Olá, meu nome é Gabriel Ramos e eu tenho 35 anos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma história que foi contada a mim por meu avô Libório e seus dois irmãos, Genésio e Arlindo. Eles relataram uma experiência que viveram quando foram procurar uma botija enterrada no quarto de uma casa antiga onde eles moraram. Embora eu não possa garantir a veracidade da história, ainda hoje os três contam os detalhes com muita clareza, o que me leva a acreditar que eles realmente tiveram um encontro sobrenatural. Tudo começou no ano de 1977, quando meu avô e seus dois irmãos trabalhavam cortando madeira para ganhar a vida. Na época, as pessoas da região contratavam os serviços deles para refazer cercas das fazendas. No momento em questão, eles estavam trabalhando na recuperação de uma fazenda localizada em uma pequena cidade chamada Icó. Eles estavam alojados em uma velha casa no meio da mata, nas profundezas da fazenda, bem distante da sede e mais próxima de um outro povoado. A casa onde eles estavam hospedados era feita de madeira e com um chão de terra batida. Na época, ainda não se sabia o que era energia elétrica, e quase todas as noites o meu avô acordava ouvindo passos como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. Todas as vezes que isso acontecia, ele e seus irmãos acendiam um candeeiro e vasculhavam a casa, tanto por dentro quanto por fora, mas não encontravam ninguém. Depois de uma semana, outros eventos estranhos começaram a acontecer, como ouvir vozes femininas pedindo ajuda, por exemplo. Sem saber do que se tratava, meu avô e seus irmãos decidiram sair da casa e alugaram uma pequena casinha no povoado próximo à fazenda. Todos os dias, o meu avô saía cedo para trabalhar e só voltava tarde da noite. Em um certo dia, após o almoço, ele deitou para descansar e dormiu. Enquanto dormia, teve um sonho no qual uma mulher alta e magra, que usava um véu cobrindo seu rosto, entrava no quarto. Ela parava em frente à cama e chamava pelo nome dele, dizendo: Libório, você quer ficar rico e deixar essa vida de trabalho pesado? Pois bem, embaixo da cama em que você dorme está enterrada uma botija cheia de ouro. É só cavar e a sua vida vai mudar. Se quiser, venha sozinho durante a noite, mas não fale com ninguém, senão o ouro desaparecerá. Na verdade, você precisa ter muita coragem para fazer isso, não é? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o irmão mais velho acordou para que pudesse terminar o trabalho. Enquanto isso, ele ficou pensando no sonho que teve e compartilhou todos os detalhes com os dois irmãos. Depois de terminar o trabalho, quando eles estavam a caminho de casa, encontraram um senhor chamado Seu João, que era um homem de meia idade que morava sozinho em uma fazenda perto do local onde estavam cortando madeira. Seu João era muito falante e muito bom de conversa. Meu avô e seus irmãos conversaram com ele na frente da porteira da fazenda por muito tempo, e ele os convidou para entrar e tomar um café, e eles aceitaram imediatamente. Enquanto tomavam café, meu avô mencionou o sonho que teve naquela tarde e também o que havia ouvido sobre a casa onde eles estavam ficando. Seu João imediatamente afirmou que o meu avô tinha tido uma visão, pois tinha muitas histórias sobre uma mulher que aparecia nas estradas ali naquela região e assombrava as pessoas que passavam por lá, especialmente à noite. Ele disse que a mulher perseguia muitas pessoas que passavam por ali e até mesmo aqueles que estavam montados em animais. Havia até um parente que estava cavalgando pela estrada e sentiu um peso no cavalo. Quando olhou para trás, viu que a mulher estava na garupa, querendo contar algo para ele. Acredita-se que fosse sobre a botija, mas ele não quis saber e partiu em galope para sua casa, só parando dentro da fazenda na frente de sua casa. Após seu João ter falado aquelas coisas, meu avô conta que sentiu um arrepio. Mas antes de partir, ele contou que estaria disposto a acompanhar o meu avô na busca da tal botija. No entanto, meu avô estava muito assustado e naquele momento não queria cavar nada.
Mas os irmãos do meu avô ficaram animados com a ideia e por isso combinaram de retornar no próximo dia ao anoitecer para tentar encontrar a tal botija. Naquela noite eles voltaram para casa, mas o meu avô conta que não conseguia dormir de jeito nenhum, porque sentia que algo ruim estava para acontecer. Assim que o sol nasceu, os irmãos do meu avô se levantaram e foi exatamente naquele momento que ele começou a ficar sonolento. Então aproveitou para descansar um pouco. Os irmãos do meu avô foram para o trabalho e ele acabou saindo um pouco mais tarde, por volta das 8 horas. Quando ele passou na frente da casa velha, ouviu uma voz o chamando e naquele momento saiu correndo sem olhar para trás, só parou quando encontrou os seus irmãos. Quando eles chegaram à noite, saíram da floresta e passaram pela casa de seu João. Ele já estava esperando eles para ir em busca da botija. Meu avô e seus irmãos nem tiveram tempo para descansar, apenas beberam um pouco de água e saíram com as ferramentas. Embora meu avô não quisesse ir, seu João contou que a mulher não o deixaria em paz, a não ser que ele fosse com todos. No entanto, meu avô percebeu o olhar do seu João que estava diferente. Ele estava animado e só falava no que faria com o dinheiro da botija. Quando chegaram perto da casa, passaram pela porteira e de repente começou uma ventania estranha e uns barulhos que pareciam uma ladainha. A situação foi ficando cada vez pior, à medida que eles se aproximavam da casa, pois os barulhos ficavam mais altos e mais aterrorizantes. Meu avô conta que não houve nenhum único pelo de seu corpo que não ficou arrepiado. As pernas dele tremiam e ele queria sair dali imediatamente. Mas seu João parecia hipnotizado e disse que eles não poderiam abandonar a chance de ficarem ricos. Preocupado, meu avô convenceu seus irmãos a continuar, pois seu João ameaçou continuar sozinho se eles desistissem. Quando eles entraram na casa, ouviram uma voz feminina vindo de um dos quartos, mas dessa vez ela soou estranhamente diferente. A casa tinha 2 quartos e quando começaram a cavar no quarto da frente, gritos e urros encheram toda a casa. Além disso, um vento frio parecia percorrer todos os cômodos da casa. Após escavar o chão do quarto, eles não encontraram nada. Mesmo assim, seu João persistiu que deveriam procurar no outro quarto. Mas meu avô e seus irmãos decidiram parar e ir embora. Seu João parecia louco e possuído e continuou cavando sozinho. Naquela noite, meu avô conta que conseguiu dormir tranquilo e não teve pesadelos com a tal mulher. No dia seguinte, quando passaram pela casa de seu João, ela estava fechada. À noite, passaram novamente pela casa velha e as portas estavam abertas. Por curiosidade, eles decidiram entrar e verificar se os 2 quartos estavam escavados. Eles passaram também pela casa de seu João e chamaram na porta, mas ele não estava lá. Meu avô conta que pensou que ele tinha encontrado a tal botija e ficado rico. Depois de 3 semanas, eles terminaram o serviço e voltaram para sua cidade. Alguns meses depois, um homem que morava na fazenda onde meu avô e seus irmãos tinham trabalhado foi até a casa deles. Eles conversaram muito e foi aí que esse homem contou que seu João tinha sido encontrado morto em sua casa. Mas em vez de seu corpo apodrecer, ele secou e em seus braços havia um pequeno vaso de barro. E como naquela época não haviam perícias, não se pôde dizer exatamente a causa da morte de seu João. E ainda hoje, muitos acreditam que ele morreu devido à ganância e que o tesouro que ele procurava era uma armadilha do inimigo. Até hoje não se sabe o que realmente aconteceu com ele ou com o tesouro. E eu, na verdade, só posso especular, mas acho que seu João foi vítima da ganância. Talvez ele tenha encontrado a botija e não a largou mais, até que sua ânsia pelo tesouro tenha acabado com ele. O fato de ele ter sido encontrado segurando a botija é muito estranho.
Não houve uma investigação formal, mas mesmo assim não houve explicação para o que realmente aconteceu. E a tal mulher que meu avô e seus irmãos ouviram nunca mais foi vista, então é possível que ela tenha tido sim alguma coisa a ver com isso. Até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, mas acredito que seu João foi vítima de alguma armadilha. Talvez ele tenha pegado a botija que não foi prometida a ele e com isso sofreu as consequências.